Acho que normalizou. Oi, pastora. A paz. A paz. Eu tive um probleminha aqui com a conexão bem na hora que eu comecei a live, mas voltou ali, graças a Deus. E eu fiquei na dúvida, será que é a minha internet? Não, foi a minha mesmo. O modem desligou bem na hora. Aí eu tive que ir lá reconectar e aí voltou o sinal, sem perder a conexão aqui da live, sem ter que começar novamente. Mas glória a Deus. Glória a Deus. É as lutinhas da vida. É verdade, resistência, né? Pastora, muito bem-vinda. Mônica. Tem tanta gente entrando aqui, pessoas que me mandou mensagem, que estava muito querendo essa live. Pastora, enquanto o pessoal vai entrando, que a gente teve esse contratempo aqui, eu vou pedir para a Chay cantando uma música aqui, enquanto a gente vai estabilizando aqui, pode ser? Tá joia. Como é que tá a minha imagem? A sua tá bem clara. Tá muito boa. Muito Tô te escura a minha? vendo e ouvindo muito bem. Tá joia. Que a sua tá ótima, tá clara. A minha eu tô achando um pouquinho escura. É a luz. Mas tá dando para ver nitidamente. Amém. Mônica, linda. Oi, pastora. A paz. Senhor, teu amor me arrebatou, me arrebatou. O meu desejo é estar contigo pra sempre, contigo pra sempre. Traga-me pra mais perto, leva-me mais profundo. Eu quero conhecer teu coração. O teu amor é tão mais doce que tudo que já provei. Eu quero conhecer teu coração. Teu coração, oh Pai, Senhor, amor me arrebatou, me arrebatou. O meu desejo é estar contigo pra sempre, contigo pra sempre. Então traga-me pra mais perto, leva-me mais profundo. Eu quero conhecer teu coração. O teu amor é tão mais doce
glória a Deus. Que voz abençoada. Obrigada, Chay, por nos abençoar aqui com nossas lives. Ai, pastora, novamente, seja bem-vinda. Muito obrigada pela sua disposição. E Amém. eu sei que a gente tem, mesmo mais em casa esses dias, o nosso tempo é corrido, né? Ainda mais para quem tem filhos. É incrível, né? Continuamos ocupadas, fazendo muita coisa. Tem pessoas assim reclamando que estão paradas, né? Eu não parei, é muita coisa. Muita coisa, muita coisa. Tem hora aqui que eu queria ser duas. É verdade. Mas muito legal o pessoal entrando, que legal. Tantas pessoas aqui queridas, mandando abraços, beijos. Eu tô com dificuldade de digitar aqui, porque o meu marido fez uma engenhoca aqui para mim prender o celular, né? Porque o nosso suporte está na igreja. Depois eu vou mandar uma foto, gente. E aí tá bem no lugar que eu preciso digitar para mandar um beijinho, coração. Eu vou mandando um beijinho aqui. Mas aí a senhora fica livre. Quando a senhora quiser mandar um beijinho aí, pode. Não, aqui Tá à aí tá vontade. tranquilo. Estamos batendo um papo aqui. Estou no sofá da sua casa. Isso mesmo. Estou aqui mesmo. Vamos sim, imaginar que nós estamos aqui no sofá ou na mesa bonita, que eu sei que a senhora prepara aí mesas lindas. Eu vejo fotos, vejo também as meninas falando. Ai, a pastora Cidinha faz cada mesa linda. E aí, mesa é comunhão, mesa é algo que só tem significado bom, não é verdade? É verdade, é verdade. Um cafezinho, olha aí. Ai, pastora, agora a Preparou um senhora cafezinho aqui para a live. me deu uma água na boca esse café. Também amo um café. Pastora, eu conheço a senhora, né? Vou falar você, com todo respeito. Mas, para quem não conhece você que está aqui assistindo a nossa live, se apresenta para nós. A senhora hoje está morando, não mora mais em Braslândia, é isso? Isso. Então, nós somos, né, eu, pastora Cida, pastor Ricardo, nós somos da Comunidade Evangélica da Aliança. Nossa sede em Braslândia, Apóstolo Omar e Cícera. E há quase 3 anos nós fomos enviados aqui para Vicente Pires. Né? Assim, eu amo Braslândia e eu nunca sairia de Braslândia, né? Sempre falei isso. E só viemos por esse propósito, né? Que tem sido uma bênção, a igreja, né? Tem sido uma bênção nesse lugar. E fazem quase 3 anos, né? Nós estamos Glória aqui. a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Importa é expandir o reino. Exatamente. E a senhora e o pastor Ricardo têm 2 filhos, não é isso? 2 filhos, 2 milagres, né? Eu achei De Deus. tremendo quando você me fez o convite, o milagre da maternidade, né? Porque a gente vive isso, você também, né? As meninas que são aqui da igreja que estão te acompanhando também, né? Aqui acompanhando a live, você também passou por esse milagre que você vai estar falando, né? Sim. E eu achei incrível, né? Quando você fez o convite com esse tema, tanto que assim, de pronto, porque a gente vive isso cotidianamente, olhando para os dois, né? O Ricardo Júnior e a Giovana. 7 anos o Ricardo Júnior vai fazer agora, esse mês. Está ali contando os dias, acho que 9 dias. E a Gi tem 5 aninhos. Ai, que gracinha. Pastora, igual a senhora falou, a gente todos os dias olha e vê, né? Eu costumo pensar que eu vou levar para o resto da minha vida a memória de que eu tenho palpável 2 milagres dos vários que o Senhor nos deu, né? Mas o milagre de ter gerado, com certeza foi milagre. E quando eu estava orando, que o Senhor me direcionou para estar fazendo algumas lives nesse mês das mães, porque eu não quis fazer só uma live especial das mães, mas várias, para estar edificando também as pessoas que estão ao meu redor, mas aquelas que estão longe. A gente, querendo ou não, a gente alcança algumas pessoas.
E quando eu pensei nesse assunto, eu falei, meu Deus, como que eu vou abordar esse assunto? Porque é algo que a gente quer testemunhar às vezes para edificação de alguém. E na hora já veio mesmo, a senhora já veio na minha cabeça aí de imediato, né? Então, assim, eu falei, vou mandar o convite porque eu acredito que eu não conheço a fundo o seu testemunho e você é melhor do que ninguém para compartilhar conosco, porque pelo menos eu, quando eu ainda estava na fé e na esperança, eu buscava tantos recursos para aumentar a minha fé, somar a minha fé naquilo que eu queria, que eu sonhava, que eu ansiava e que eu desejava tanto. E é interessante que quando eu comecei a falar dessa live com algumas pessoas, eu recebi tantas mensagens de pessoas que nem são cristãs ainda, mandando mensagem, falando do quanto queria ouvir sobre esse assunto, porque era exatamente aquilo que ela está vivendo. Eu falei, meu Deus, vai ser muito edificante, eu creio. Amém. E esse milagre, pastora Laís, com certeza tem muitas mulheres aqui assistindo que elas não necessitaram de um milagre para serem mães, embora a maternidade em si é um milagre, né? Com Mas certeza. quando ocorreu esse primeiro milagre na minha vida, muitas pessoas foram edificadas e outros milagres foram acontecendo por conta desse milagre da maternidade. Então, quem está aqui assistindo, né, às vezes a mulher, não, mas eu não quero ser mãe e tal, mas vai ativando a fé, né? Vai ativando e outros milagres que nós necessitamos, que pessoas que ouvem o testemunho necessitam, vão vindo à existência, né? Sim, sim, sim. E é tão interessante porque é algo que não morre nem enfraquece, esse tipo de testemunho, porque é como a gente já falou aqui, é só de olhar para essas crianças, para tudo que eu e você vive hoje, é sempre Deus está falando algo conosco, né? A respeito disso. E antes de na verdade, eu vou deixar muito mais a senhora compartilhar a sua experiência. Eu vou contar também um pouco da minha, mas antes de eu passar para a senhora, eu queria só deixar um versículo que eu acho que tem a ver muito com a nossa vida hoje, e que está aí no Salmo, né, 113, 9, que diz que... Olha, a minha imagem ficou na frente. Que o Senhor faz com que a mulher estéril viva feliz em família e seja alegre. Cortou, vou ler aqui. Alegre mães de filhos. Isso, pastora, leia para mim. Também para mim não tá igual o seu, tá cortando, mas é isso, Não, que seja alegre mães de filhos. exatamente, eu vou ler aqui na Bíblia para ficar mais reforçado, porque cortou bem a imagem, minha imagem ficou na frente. Então, o Senhor faz com que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Então, eu queria começar com esse versículo que eu acredito que é o versículo hoje da minha vida, da sua vida, né, pastora? É algo que dá até para emoldurar. É verdade. Mas, pastora, conta para nós um pouco do que o Senhor colocar no seu coração a respeito da sua experiência com a maternidade, com a espera, com a fé, que eu acredito que foi longa. Eu não vou arriscar os anos, porque eu sei que são muitos. Foram muitos, mais do que eu. Mas Você foi quanto tempo? O Davi foi 5 anos para ter o Davi, e depois mais 5 a Melissa. E aí a senhora ainda foi mais. Juntando os meus 2 anos, a senhora esperou mais, não é verdade? Foram 13 anos. Olha. Mas para nós que estamos ansiosas, quem espera 2 anos, quem espera 10 anos,
o sofrimento é o mesmo. E depois que passa, pastora Laís, não sei se você tem essa experiência, nós nos lembramos, eu sofri e tal, mas parece que passou rápido depois, Sim, né? tem a Agora, mesma sensação. né? Agora, né? Parece que passou rápido, mas quem tá sofrendo, quem tá passando, né? Eu me lembro que com 2, 3 anos de tentativa, eu estava assim, eu falo que 4 anos foi o auge, né, de muita ansiedade, muita angústia, mas foram 13 anos, né? Eu fiz as contas uma vez, 153 meses, Nossa, né, de ir ao Deus. banheiro, né, e me deparar ali e falar, não foi esse mês, né? 13 anos. Meu Deus, foram muitas vezes. A senhora falou do banheiro e é algo que marcou muito minha vida, porque para quem espera, todo mês é um mês de expectativa. Então, quando a gente está ansiosa com isso, a nossa espera ela é mensal e é um sofrimento mensal, né? Então, assim, eu também passava pela mesma coisa, todo mês, quando ia no banheiro e via lá, meu Deus, Senhor, mas me dá força para continuar crendo. É verdade. Principalmente quando antecedia Dia das Mães. Aí eu fazia as contas, né? Esse ano, Dia das Mães, eu já não vou estar grávida. Ou ano Novo, né? Que o Ano Novo sempre foi uma data assim muito sofrida. E principalmente quando antecediam essas datas, né? Dia das Crianças, É, bem difícil. essas datas são sofridas mesmo. Pastora, e quando foi que a senhora começou a percebeu ou já sabia que teria uma dificuldade aí em geral? Tipo, eu, por exemplo, eu descobri no meu primeiro ano de casamento que tinha alguma coisa errada, que não estava fluindo, não fluiu natural. Então, eu já comecei a perceber que tinha uma dificuldade. Foi quando eu procurei a medicina, né? Para a gente estar investigando aquela coisa toda que é prudente, é coerente, é certo, né? É verdade. Laís, quando eu me casei, eu planejava esperar 5 anos para ter filhos, né? Falava, vou viajar, vou curtir. Só que com 8 meses de casados, nós já começamos a querer, né? E aí eu parei a medicação, o remédio, com 8 meses. E aí, já logo no primeiro, depois disso, meses, a gente já começou a perceber, né, que alguma coisa não estava normal, não estava certo. Uhum. Embora foram muitos anos de investigação e sem algo específico, assim, sem um diagnóstico, né? Mas também no primeiro ano. Primeiro ano de casada, a gente já começou a tentativa para engravidar, né? E já comecei a me deparar com a dificuldade. Então foi rápido também, né? Os planos que a gente faz. Eu também planejei assim, vou ficar os primeiros 5 anos, vou curtir meu casamento. Mas assim que eu casei, eu fui mudando a mentalidade. Só que eu, pastora, eu não sei se é o caso de alguém que está assistindo. Eu não tive sabedoria para lidar com certas coisas quando eu me casei. Então, assim, antes de me casar e um pouco mais no início, eu era muito imatura para essa questão de maternidade. Então, muitas vezes, quando alguém falava, você vai ter filho agora, eu falava, Deus me livre, tá repreendido, agora não. Então, assim, eu sempre, quando eu tenho oportunidade, que eu conto meu testemunho, eu falo dessa parte, onde eu sei que a minha boca, Teve que ela foi quebrar usada. depois, né? Cada Sim, palavra lançada. muito, tive que quebrar muito, com muito arrependimento, com muita lágrima, porque eu sabia que a palavra ela tinha poder, mas mesmo assim eu usava erroneamente, sem sabedoria. E eu não vou falar assim que tudo que eu passei, a causa foi isso, mas isso contribui muito, porque é o poder da palavra. Então, eu estou liberando palavras sobre a minha vida, eu estou liberando decretos sobre a minha vida. Então, quando eu comecei a perceber que eu estava tendo
dificuldade para engravidar, eu rapidamente comecei a me arrepender desse tipo de coisa. E aí, né, foi-se toda essa luta de 5 anos, no meu caso, de espera, de angústia, muitas vezes. E eu não sei se a senhora passou por isso, eu tinha muita fé, mas tem aquele mês que você não fica tão legal, né? Tem aquele mês que você espera e quem fica é sua amiga, E é alguém que você conhece. E isso é as bom, pessoas... as mulheres Uhum. que estão assistindo, as mulheres que estão assistindo agora, elas podem olhar para a gente, essas pastoras são mulheres de fé, essas pastoras não, tivemos fé sim, mas eu falo que Deus agiu até na nossa falta de fé, porque foram muitas lágrimas, foram muitos momentos de dúvida, né? Muitos momentos que a gente achava que realmente, como você disse, vai acontecer com a outra, só acontece. Quando chegava uma notícia que uma amiga tinha engravidado, era uma alegria junto com aquele sentimento de tristeza. Isso. Né? Então, isso que você está aí, você que está assistindo a live, que está ouvindo, né? Ah, não, isso aí é para quem tem fé. Não, né? A fé nós vamos trabalhando a cada dia, nós vamos pedindo graça. Tem dia que você não dá conta de pedir, né? Que a gente só chora. Sim. E tem dia que falta a fé, né? Muitas vezes falta a fé. Então, assim, o amor de Deus é tão grande que eu falo que ele age até na nossa falta de fé, em alguns momentos, né? Na nossa limitação. Então, assim, você que está assistindo, talvez está olhando aqui duas pastoras e, nossa, aconteceu com elas porque elas são, né? Não, nós tivemos os nossos momentos, né? Sim, de desespero, Sim. de achar que não ia acontecer com a gente. Mas Deus é misericordioso e ele já sabia, ele já havia preparado. Eu falo assim que se eu soubesse que seria com 13 anos, eu teria ficado bem despreocupada, mas nós não sabemos, né? É verdade. Pastor, eu costumo falar para mim mesma que isso tudo me mudou em muitas coisas. Porque, olha só que interessante. Eu queria muito ter filho, mas muito perto de eu engravidar do Davi, eu lembro que eu estava orando, eu tenho umas conversas muito sérias com Deus. E eu falei para ele assim: Senhor, eu já entendi o que o Senhor está me ensinando. Eu já entendi. E eu vou me render. E eu lembro que eu fiz essa oração muito sincera. Eu não tenho vergonha de falar. Mas eu lembro que eu falei: Senhor, eu sei que durante todo esse tempo eu tenho pedido para o Senhor um filho. Mas eu já entendi que o Senhor quer que eu queira ser mãe. Não só ter um filho. Eu tenho que querer ser mãe. E aí eu fiz essa oração, chorei muito, eu lembro muito, muito bem desse dia. Eu falei: Senhor, hoje o anseio do meu coração é ser mãe. Pastora, foi muito rápido dessa oração para quando eu engravidei do Davi. E não estou falando que vai acontecer isso com quem está assistindo e tal, mas comigo eu tive que ter essa conexão com Deus. Porque às vezes tem mulheres que elas querem gerar para agradar o esposo, ou por algum motivo dentro do matrimônio, ou porque ela quer ter filho. Própria sociedade. Sim, exatamente. Mas elas não querem serem mães, não querem assumir o papel, não querem estar ali, se anular, porque a gente sabe que em algumas coisas a gente vai ter que se anular, nem que seja por um período. E tudo isso fez parte do que eu vivi após a maternidade. Se eu não tivesse passado por tudo que eu passei, eu não teria certo entendimento que eu tenho hoje, sabe? Eu não sei se a senhora deve entender isso, porque com certeza, como a gente abre mão de coisas, não é verdade, pastora? Por causa dos nossos filhos, por causa do tempo. A senhora, como eu, nós somos mãe de crianças. Então, o nosso tempo hoje é diferente do tempo quando era só nós e nosso cônjuge. O nosso tempo, a nossa disposição. Como a Bíblia fala, os solteiros cuidam das coisas do solteiro. Quando a gente não tem filho, praticamente a gente vive uma vida solteiro na igreja, porque a gente tem disposição e tempo, não é verdade? Exatamente. Mas se a gente não entende isso depois dos filhos, a gente pode correr o risco de ser uma má mãe.
né, negligenciar a nossa presença. A senhora é também psicóloga, né, pastora? Sim. E a senhora pode explicar melhor do que eu essa questão mesmo da ausência materna, a importância do papel da mãe nessa primeira infância e tal. E a mãe que não tem sabedoria, ela, né? Assim, a gente vê isso muito acontecendo, mães deixando e quer ter uma vida livre, assim, não dá, né? É verdade. Fernanda tá dizendo aí, sei bem como é isso, né, Fernanda? É, é É um verdade. desafio, né? Nós É um estamos aqui falando desafio. do milagre da maternidade, o milagre especificamente de conceber, né? Mas a maternidade em si é um assunto, né? Você que está fazendo as lives aí, o ser mãe, né? Porque é igual um casamento. Às vezes, estou entendendo o que você quer dizer. Às vezes as meninas se empolgam tanto com o dia do casamento. Sim, Não param para pensar o que vai ser depois do casamento, né? é O verdade. casamento em si. E é exatamente o que você está falando em relação à maternidade. E às vezes nós nos cobramos, também é uma cobrança, né? Hoje eu tento lidar com essa situação de não me cobrar muito, né, em relação aos meus filhos, em relação, poxa, eu levei 13 anos, eu achei que eu ia ser uma mãe perfeita, que eu não ia. E às vezes a gente quer se cobrar por conta É, disso. Maravilhoso mesmo, Fernanda. a Fernanda, ela está falando isso interessante porque a gente já até conversou sobre isso, da Fernanda, do tanto que ela também passa por isso, de ter aberto mão de tantas coisas na vida pessoal dela para ser mãe em tempo integral. Então, assim, a sociedade às vezes vê isso de uma maneira ruim, mas para quem sabe a importância que é a presença materna ali, nossa, eu tiro o chapéu para Fernanda, porque assim, Bem-aventurada a mãe que pode, né? exatamente, Que pode fazer essa escolha. exatamente. Eu também pude fazer essa escolha e não me arrependo. Glória a Deus por isso. Exatamente. Eu fico tão feliz de ouvir isso, né? De você, da Fernanda, de outras mães que eu escuto que abriram mão. Não é porque a gente é inferior, incapaz de exercer uma profissão, não é nada disso. Mas o nosso ministério principal, eu acredito, eu creio assim, que é a família. Eu sei É que verdade. tem coisas que a responsabilidade de ensinar para os meus filhos é minha. Então eu tenho que ensinar. Então, assim, por E exemplo, a não, gente vê aqui. Pode falar, pastora. e não trazer uma culpa também para as mães que estão ouvindo e que precisam trabalhar, né? Sim. Vocês estão falando isso porque vocês podem ficar em casa. Não. Você também que trabalha, Deus te dá essa graça também de conseguir administrar esse Sim, tempo, né? sim. Nós, mulheres, mais do que ninguém, sabemos fazer muitas coisas com o nosso tempo, várias coisas ao mesmo tempo, mas sem se Ó, esquecer, outra aí, ó, a pastora Cleonice passou pela mesma situação que a é, gente. né? Olha que bênção. Eu Não vou falar acredito. dos testes de gravidez, viu, Cleo? Cleo é Ai, minha meu Deus. cunhada. Ela tá aí, a pastora Cleonice. Quando eu atrasava um dia, ela fazia uns testes de gravidez para saber se eu tava grávida. Sorte sua, viu, Cleo? Não vou falar aqui agora o que a gente fazia, não, tá? Se não, tem umas mães que vai querer aprender para fazer, né? Olha ela rindo aí. Vou dar uma dica. Se ferver, Eu também já quis fazer esse. ela tá rindo aí. Ai, meu Deus. Acho que dá livro, hein, pastora? É Dá verdade. livro. Porque se a gente for lembrar de todos os detalhes, dá livro. Mas, nossa, eu tô lembrando de umas coisas, mas nem tudo a gente pode falar. É verdade. Vamos fazer depois uma sala de reunião com as É mulheres. em off, é isso mesmo. E a gente compartilha os bastidores desse negócio. Mas, sabe outra coisa que eu queria falar com a senhora também? É a respeito de promessas. No meu caso, eu orei muito, sempre, mas eu pedi muito para Deus falar comigo.
eu pedia, eu precisava que Deus falasse comigo para fortalecer minha fé, como a senhora disse, tinha dias que a nossa fé era mais abalada. E eu falava, Senhor, eu preciso de uma palavra, porque eu preciso me apoiar na tua palavra. Eu preciso que o Senhor me fale se eu tenho essa promessa para cumprir. E Deus falou comigo, né? Deus falou comigo que eu iria ter filhos, que eu iria gerar. E eu me mantive muito firme nessa promessa. E aí, essa questão de fé, eu costumo falar muito para os meninos por aqui perto, que quando você recebe uma palavra de Deus, você tem que se apoiar nela, porque é uma promessa. E lógico que Deus ele vai confirmar. A gente recebe confirmação quando é de Deus. Eu não sei se a senhora também deve ter recebido palavras. Deus deve ter falado ao seu coração e reconfirmado e trago paz também. Mas Deus falou comigo sobre isso. E de repente alguém que estiver assistindo, se Deus falou com você que você vai gerar, se apegue a essa promessa, creia, não perca a fé. Por que eu falo isso? Porque eu já ouvi de pessoas, de mulheres, pastora, que queria gerar e não estava conseguindo. E o tempo foi passando, e nem foi um tempo tão longo assim, que essas começaram a colocar meio que Deus contra a parede. E não funciona dessa maneira. Deus ele não é movido pelo nosso choro, ele não é movido por aquilo que a gente fala. Deus, ou você faz, ou eu também não vou mais crer. Deus não é movido por isso. E às vezes, numa atitude de desespero, de falta de fé, a gente pode querer colocar Deus contra a parede. E isso não vai só piorar a sua fé, a sua esperança, né? Então, eu queria que a senhora compartilhasse conosco se a senhora teve essa experiência de receber, né, um consolo espiritual da parte de Deus, de realmente reforçar essa promessa. Sim, eu recebi palavras, né, de profetas, próprio Deus na palavra, ministrando ao meu coração. E eu me firmava, me apegava a essas palavras, porque eu também recebi palavras negativas de pessoas que me amavam, de pessoas assim, eu me lembro de uma situação que eu estava na célula, eu já tinha promessa, e uma irmã, a irmã Cida não vai engravidar. E uma vez até o meu pai, né, ele com cuidado comigo, minha filha, você não vai engravidar, porque você não pode engravidar, questão de saúde. Eu estou, né, diabética tipo 1, e foi mais um milagre, né, porque fazem 15 anos, então eu passei por uma gravidez sendo diabética tipo 1. Então ele me falava, você não pode, você não vai engravidar, né? Então assim, eu me apegava a essas palavras, realmente essas promessas de Deus. Porque muitas pessoas até com amor chegam na gente, né? Não, tal, né? Quem sabe, não é isso para você, e trazia outras palavras, né? Então eu recebi sim palavras de Deus, recebi palavras que no meu ventre viriam ministérios, né? E era o que eu reivindicava quando eu orava, e eu chamava a existência, né, a essas palavras que Deus tinha trazido. E são nelas que nós nos seguramos, né, pastora Laís? Sim, é verdade. Quando vem esse momento, né, que você fala, Deus, o Senhor falou, né, e nós nos apegamos nelas, né? Sim, nossa, sempre. Sempre a palavra de Deus, ela é tudo, ela vem mesmo assim para, né, à toa que fala que é como uma espada de dois gumes, vem para separar a alma do espírito. Então, a palavra de Deus, ela tá ligada ao espírito. E aquilo que Deus falou, ele vai se cumprir. Eu recebi muitas palavras, até de profeta que não era de Deus, eu recebi palavra. Então, quando Deus tem uma obra para cumprir, ele vai cumprir. A gente não pode perder a fé, né? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Pastor Ricardo está colocando aqui o nosso versículo, né, pastor Ricardo? Romanos 4:17. Né, está aberto aqui. Leia. Era o versículo que nós orávamos. Né? O Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem, como se já
fossem. Então, por isso que eu falei que você que está assistindo a live aí, que talvez você não quer engravidar, mas você tem outros milagres. Inclusive, dá tempo ainda de você mandar para alguém que está orando, está querendo um milagre, que vai ter sua fé edificada agora. Nós orávamos esse versículo. Isso é verdade. Não entrando, mas entrando no testemunho, nós chamamos a existência antes de existir. Nós fizemos quartos na nossa casa. Não sei se você sabe essa parte do testemunho. Não. Nós fizemos o quarto do Ricardo Júnior, nós fizemos o quarto da Giovana 8 anos antes deles chegarem. Então nós entrávamos nos quartos, o quarto rosa, o quarto azul, e nós entrávamos nos quartos e chamávamos pelo nome, né? Chamávamos a existência, né? Declarava. As meninas, a Elaine está aí assistindo, né, Elaine? Todo mundo já na casa já sabia. Tá lá no quarto da Giovana, a Giovana não existia. Tá no quarto do Ricardo Júnior, né? A Tonha tá aí assistindo. Amigo oculto, eles colocavam os meus filhos todo ano. Meu Deus, né? Eu tenho presentes aqui que eles chamavam a Giovana, chamavam o Ricardo Júnior à existência. Então existia uma promessa e nós chamávamos, né? Como se ele já estivesse ali. Isso é fé. A fé, ela move o sobrenatural. Tremendo, isso é tremendo, pastor. Isso aí, eu costumo falar que a ousadia é a matéria-prima do milagre. Isso é ousadia. É você entrar na dimensão espiritual e tomar posse. Deus fala na Bíblia, a palavra de Deus fala que nós já fomos abençoados, né? Nas regiões celestiais nós já fomos. Então a gente tem que ter muito ousadia para entrar no mundo espiritual e tomar posse de uma promessa, de um sonho, de algo que Deus nos falou. E é muito interessante que eu recebi muitas palavras, mas tem uma palavra de um pastor específico que, para mim, para o Léo, ficou muito fixado para nós, porque foi muito específico. E até o pastor José Barbosa, o irmão da apóstola Cícera, certa ocasião nós estávamos num evento e alguém falou assim: olha, pede para o pastor José Barbosa orar por você, porque eu nunca vi uma mulher que queria engravidar que pediu oração para ele e não engravidou. E eu falei, mas eu vou pedir agora. E eu fui lá e falei, pastor, eu queria pedir uma oração. E ele riu, ele falou assim: a irmã quer engravidar? Eu falei, nossa, pastor, como o senhor sabe? Minha filha, eu olhei para você e Deus já falou comigo. E ele já foi falando. E eu já fui ficando emocionada, porque, olha só, Deus já falou antes mesmo de eu ir lá pedir. E ele orou por mim. Ele falou assim: você quer ter um menino ou uma menina? Eu falei, pastor, o que o senhor mandar vai ser bem-vindo. Mas se eu puder escolher, pode ser um menino? Aí ele falou, olha, eu não sei se ele vai atender, mas eu vou orar para ele te dar um menino. E, de fato, o meu primeiro foi o Davi. Então, quando eu tive o Davi, a minha fé ela já estava muito, assim, forte. Eu falei que eu vou ter outro filho. Eu vou ter. E aí foi passando um ano. E aí foi passando 2 anos de novo. Eu falei, meu Deus, eu vou passar tudo de novo. Olha. E foi passando 3 anos. E foi passando 4 anos. Eu falei, não é possível. E aí, novamente, a gente se encontrou com o pastor Zé Barbosa em certa ocasião. E aí ele... A mulherada aí vai tudo atrás do pastor José do pastor Barbosa. Zé Barbosa. Gente, ele tem unção. Ele tem mesmo, viu? Glória a Deus. E aí eu fui pedir de novo oração. Eu falei, pastor, eu quero que o senhor ore por mim de novo. E ele riu de novo. Ele falou, minha filha, você quer ter outro filho? Eu falei, quero. E ele, mas eu oro mesmo. Ele falou, eu amo orar para a mulher ter filho. E profetizou de novo. E só que ele falou assim para mim: a irmã quer um menino ou uma menina? Eu falei, pastor. Aí ele falou, não, eu não vou esperar você responder. Eu quero te falar, você quer que Deus te dê de acordo com a vontade dele? Eu falei, eu quero. Ele falou assim, eu posso orar para Deus te dar uma menina? Eu falei, assim, pode. Pastor, eu não queria ter uma menina. Eu queria ter só menino. Não era preconceito, mas eu achava que eu não ia ser uma boa mãe de menina. Mas quando o pastor me trouxe essa palavra, eu vi que Deus estava falando para mim que era ele que ia me capacitar.
E eu falei, pastor, pode orar para eu ter uma menina? Aí ele orou e ele falou assim, tu acredita? Eu falei, pastor, você tá doido se eu não acredito? Ele falou, Deus vai te dar uma menina. Ele falou para mim. E eu engravidei da Melissa, muito perto dessa pós-oração. Então, assim, foi muito específico. Por isso que eu contei dele, esse testemunho do pastor Zé Barbosa, porque foi algo muito específico e muito particular, meu, né? E foi tremendo. E aí, foi tremendo, porque quando eu descobri que era menina, eu, gente, mas o pastor Zé Barbosa é profeta? Mas eu já soube que muitas mulheres que receberam a oração dele engravidaram. Glória Né? a Deus. Então, eu tô aqui na luta, né, para ver se eu tenho um terceiro, mas é outro milagre. Ô, bênção! Mas Essa 2 animal, milagres já tá ótimo. Mas é só milagre mesmo, porque senão já teria uns 4 depois da Melissa, mas eu não planejei aconteceu. 4, né? Eu falava que queria 4. Aí, no Legal. decorrer da situação, nós ficamos nos 2. Eu tô muito satisfeita com 2. Eu me sinto muito realizada, muito completa. Assim, meus filhos, cada um deles é algo que faltava na minha vida. Assim, é muito. Se Deus quiser mandar o terceiro, amém. Mas eu me sinto completa com eles 2. E muito feliz de Deus ter sido tão misericordioso comigo, porque a gente não merece, né, pastora? Ó, A gente cuidado não aí, a merece. pastora profetizando ali o Bernardo. Ó, Pastora Cleo, não, já tem muitos filhos aqui, Cleo. Tá bom. ixi, é verdade, tem essa parte Não é também. falta dos meninos pedirem, né? Porque eles não param de pedir, né? Pastora, eu achava que era só aqui, meu Deus. A minha hoje, inclusive, hoje mesmo, parece que é uma coisa. Ela já acordou pedindo, mamãe, por favor, me dá uma irmãzinha. Eu falei, minha Oh, filha, Deus. eu já estou ensinando ela a orar, que foi assim que eu ensinei pro Davi, né? Nós temos que orar, meu filho. Mas Deus sabe de todas as coisas. Mas é isso aí. Mas, pastora, tinha outro detalhe, eu estava procurando minha cola aqui, que eu queria falar, que era sobre o papel do pai. E aqui em Gênesis, no capítulo 25, no versículo 21, fala que Isaac ele orou a Deus para Rebeca engravidar porque ela era estéril. E Deus ouviu a oração de Isaac. E eu me lembro que quando nós estávamos nesse clamor, Deus falou conosco sobre a autoridade, né, do Léo como homem, como cabeça da casa. E a gente fez muito essa questão de profetizar. Como a senhora falou aí, que a senhora e o pastor Ricardo, né, chamava a existência e declarava essa palavra. E como é importante o papel do homem, ele é autoridade sobre nós. O homem, o seu esposo, queridas mulheres, ele é autoridade de Deus na sua vida. Então, se você crê, peça para ele profetizar sobre sua vida, colocar a mão no seu ventre e chamar a existência o milagre, chamar a existência o desejo que vocês têm de gerar, de ter filhos. Não só filhos naturais, mas filhos do coração. Outro dia eu estava lendo na palavra, eu nem trouxe, mas sobre quantos filhos órfãos tem. E esses dias nós estávamos num evento, não sei se a senhora conhece o Descende. Esses dias, foi em fevereiro, se eu não me engano, antes de tudo isso acontecer. E eu fui muito assim, impactada com os testemunhos que eu vi lá de pessoas que adotaram, né? E a família é um mandamento. É um mandamento. A Bíblia fala dos órfãos, das viúvas. E é um ato assim tão lindo. Eu não sei se a senhora queria compartilhar sobre isso também. Mas eu já admirava. Mas quando eu vi esse testemunho da senhora, eu falei, meu Deus, que coisa fora É mesmo outro do milagre. natural. É um milagre. Eu Extraordinário. concordo. Eu concordo, pastor.
E aqui a questão de você ter pedido menino e menina, eu pedi menino primeiro, eu orava, eu queria primeiro um menino e depois uma menina. Aham. E eu tive algumas experiências, tive uma experiência frustrada de uma adoção, né? Aí mesmo, minhas cunhadas sempre preocupadas, né? Tem uma pessoa ali que tá dando uma criança e tal, né? E logo lembravam de mim. E aí uma cunhada conheceu uma criança lá e trouxe, né? Laís, eu fiquei 5 dias com essa criança, com essa menina. E até então, meu marido era um pouco resistente, né, em relação à questão da adoção. Mas aquela experiência para ele foi extraordinária, que ele viu como a gente podia amar. cinco Nossa, que dias. lindo. E aí a mãe buscou a criança, Ai, meu Deus. eu ainda tentando engravidar. Eu fiquei só esses dias com ela e a mãe tomou de volta. E aí nós fomos ver a questão da lei, de ter um filho adotivo de uma forma legal. Foi quando eu fui para a vara da infância. Uhum. Fiz um curso, fiz 2 cursos e eles me passaram para um terceiro curso e eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Sempre no curso eles perguntavam para todos os pais: você ainda pensa em ter um filho biológico e tal? E todos os pais ali reunidos falavam que não. Mas a gente sempre falava assim: eu estou aqui, eu quero uma menina, eu sei que a gente vai ter um menino e tal. E eles iam não nos aprovavam por conta que a gente ainda acreditava que ia ter um filho biológico. E aí fizemos o curso. Quando a psicóloga passando ali, ela ia nos passar para a terceira fase do processo de adoção, ela, passando as páginas do processo, ela olhou e falou assim: não, mas o juiz aprovou vocês. Ou seja, eles não haviam aprovado porque nós não havíamos feito o luto do filho biológico, mas o juiz aprovou. Estão aptos psicologicamente, emocionalmente. E colocaram o nosso nome na lista. E eu insistia que eu queria uma menina porque eu ia ter um menino, né? Eu fiquei em 300 e pouco, 370 e pouco, mais ou menos, a nossa colocação. 2 meses depois eu engravidei do menino. E quando o Ricardo Júnior estava com 2 anos e pouco, 2 anos e 7 meses, eu recebi a ligação da Giovana, né? A menina que nós esperávamos, né? E foi outro milagre, porque a sensação que você está falando aí da Melissa, quando a Giovana chegou, foi essa sensação de estar completo. E eu falo que eles são 2 milagres, porque alguma mãe que está aí assistindo a gente e que talvez acha que só pode ser mãe biologicamente. Se você receber uma palavra, se você tem essa promessa, continue crendo. Mas se Deus tem um propósito de você ser uma mãe adotiva, uma mãe do coração, eu quero te dizer que é extraordinário. Né? Então eu vivo essas 2 experiências. Não existe, dentro da nossa casa é algo assim que não tem essa diferenciação, né? É extraordinário. Né? É muito grande. Quando eu estava aqui pensando na live, eu pensei, uma hora é muito pouco para nós contarmos, né? Porque foi extraordinário, né? Tudo que aconteceu nesses 13 anos e o que aconteceu né? Depois do Ricardo Júnior, Giovana, é extraordinário, né? Tremendo. A gente só tem que louvar mesmo a Deus, porque é tremendo, né? A gente às vezes fica olhando assim que até fisicamente, o tanto que ela é parecida com a senhora. É algo assim surreal. É incrível o modo, o jeito, porque aqui eu falo que o Ricardo Júnior é o Ricardo, né? Uhum. E a Gi, eu me vejo assim, eu falo, Deus, como o Senhor é perfeito, né? E a Giovana, ela foi algo tão tremendo na minha vida que quando eu fui para a vara da infância, no primeiro momento, eu pensava em mim, eu queria ser mãe, né? E era aquele egoísmo assim, eu queria ser mãe. Mas quando a Gi chegou, eu olhei para ela. Foi um momento de olhar para ela, né? Foi algo assim tremendo, tremendo. Está sendo, né? Hoje mesmo eu vendo ela de longe, o Ricardo fazendo ela ali andar de bicicleta e eu de longe olhando para ela e falando, meu Deus, cara da mãe, né, Gessi? São 2 milagres. Então,
Você que quer ser mãe, que tem medo, né, de passar por essa... Eu esperei agir por 4 anos e 2 meses nessa espera, depois de ter colocado o nome. Demorou bastante, foram 4 anos. Desde o curso, né, contando com tudo, até colocar o nome, foram 4 anos e 2 meses, né? Ela nasceu um pouquinho antes, que ela chegou com 1 ano e 7 meses. Mas, assim, lindo. maravilhoso, tremendo os dois. É lindo, eu acho lindo. Foi E 2 tem milagres. gente que quando sabe da história, fala, eu não acredito. Que eu não gosto de falar no primeiro momento. Que eu gosto que a pessoa olhe, que depois quando ela fala, meu Deus, né? Porque eu vejo isso. Eu pego fotos minhas aqui e é extraordinário. É só Deus que faz isso. Com certeza. E o milagre, a senhora foi mãe novamente e ela foi filha. Porque a senhora estava esperando um outro milagre e ela também, porque ela ganhou. O Senhor abençoou ela maravilhosamente. E quantas crianças elas estão esperando por uma família, né? Então, assim, é muito lindo. Eu tenho uma admiração muito grande por quem tem esse ato, né? Tem pessoas perto de nós que também tá na espera, assim, ansiosos para que sejam contemplados, porque é uma contemplação, né? Assim, tem muita burocracia, né? Aqui no Brasil, a questão da adoção é muito burocrática, então as pessoas, as famílias acabam esperando muito. Mas não perca a fé, família, mãe, você que está assistindo, Deus já colocou no seu coração de adotar e você está esperando. Continua crendo. É o mesmo milagre, é a mesma fé, é o mesmo pensamento, é a mesma oração. Não desista, vai chegar. Eu lembro que a senhora fez até um ensaio fotográfico, né? Fiz. Quando eu fiz o ensaio, eu havia recebido contato, né? Então, nós já sabíamos que ela estava chegando. Foram 2 semanas de estágio, de convivência, né? Do jeito que eu havia feito com o Ricardo Júnior, eu fiz também, na espera por ela, né? Eu achei lindo, foi muito lindo, maravilhoso. E eu acredito que, como a senhora falou, Deus entregou 2 ministérios para a senhora. E eu creio, né? Até profetizo também, como eu profetizo para os meus aqui, vocês vão ser boca de Deus nessa terra, vocês vão ser pessoas que Deus vai poder realmente contar, pessoas que vão fazer a diferença, continuar o legado, né? Que eu desejo que nós temos como mãe para os nossos filhos são isso, né? E sempre, sempre, os meus aqui, eles já sabem que eles são um milagre, eles já têm esse entendimento. Então, eles também vão carregar isso. Eu falo, né? Olha, na Bíblia, teve muitas mulheres de Deus que não podiam gerar, e Deus deu filho para ela, e foram filhos que foram homens de Deus, né? Pessoas Todos que Deus tinha um cumpriram. propósito, né? Todos eles, todos eles. E eu falo para eles aqui, olha, Deus tem um propósito na vida de vocês. E sigo declarando isso, né? Porque não tem como o propósito de Deus para a vida deles não ser algo real por tudo que nós passamos, né? E realmente o tempo da nossa live é pouca para falar tantas coisas. Tem tanta coisa aqui na minha cabeça para falar e para perguntar. Não dá tempo, eu acho que nossa live vai acabar daqui a pouco. Você está controlando aí? Eu não sei se tem um tempinho por causa da internet aquela hora, se foi abatida, mas ainda não apareceu para mim aqui que falta 10 minutos. Pode ser que a gente ainda tenha 10 minutos, mas acho que não mais que isso. Mas se a senhora quiser compartilhar mais alguma coisa aí, pastora, eu falei mais do que a senhora, eu acho. Eu falo demais. Então, mas... começa outra, né, Mônica? O testemunho em si é muito Vamos longo. começar outra. Se eu for contar assim, eu me lembro que eu fui em uma igreja, só para contar o testemunho, foi mais de 1 hora. A gente for falar alguns detalhes, mas eu chamei muito a existência. Esses dias eu postei no Instagram, eu me lembro que
eu peguei uma foto de uma propaganda de uma loja, a mulher grávida, né? E eu peguei essa foto, peguei meu rosto, cortei, coloquei minha foto ali, coloquei na parede. Eu me lembro que a parede não era nem pintada na época. E eu chamava a existência. Eu peguei fotos de 2 bebês, coloquei na cabeceira da minha cama, igual Jacó, né? E o sapatinho, né, Simone? Ainda tem um sapatinho. E eu colocava muito em prática, né, a minha fé. O tempo todo eu estava muito em tudo. Eu tentava colocar em prática. Mas aí eu fui vendo que eu compartilhava isso com meu esposo agora há pouco. Eu era muito. Eu sou uma mulher. Oi? Falta 2 minutos. 2 minutos? Não vai dar para terminar, né, meninos? Ó, todo mundo querendo a parte 2. Mas é chamar a existência, né? Colocar nas mãos de Deus, porque nós ficamos muito ansiosos e a ansiedade pode atrapalhar, né? Tanto que eu recebi uma palavra de uma irmã, a Beta. Ela, pastora, quando você engravidar, você não vai nem saber. E eu fiquei triste, falei, meu Deus, mas como que eu não vou saber? Eu nunca me esqueço, eu me lembro o tempo todo. Pois quando eu engravidei, pastora Laís, eu perdi as contas, eu não sabia, eu tive que refazer as contas para saber o dia do último ciclo.